Esse evangelho que iremos ler agora é um evangelho sinótico, porque ele encontra-se também no livro de Mateus, no capítulo 8, versículo 23, fala também acerca desse texto, né? Evangelho sinótico são os livros de Mateus, Marcos e Lucas, onde se conta histórias, né, que são as mesmas, fatos, porém por pessoas diferentes. E a gente chama assim, evangelho sinótico, onde a gente vai ver, mas cada um vai contar com uma precisão melhor, porque um ouviu, o outro estava presente, um viu um detalhe, o outro não viu. Se a gente lê aqui em Marcos 4, 35 e lê também em Mateus 8, 23, a gente vai ver que são a mesma passagem, porém contada de forma diferente. Eu sei que vocês aqui são bem instruídos, por isso que eu estou à vontade. Amém? Glória a Deus. Quantos acharam? Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava a popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve uma grande bonança. E ele lhe disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Louvado seja Deus. Já foi orado. Acabamos de ler uma passagem muito ministrada, muito anunciada, e eu sempre olhei essa passagem, li, antes, logo quando eu conhecia a Cristo, lá no livro de Mateus, fala acerca de uma tempestade, também no capítulo 8 e no capítulo 14, no versículo 22, fala também, mas não são as mesmas tempestades. Mas eu quero começar falando dessa, porque não há como nós adorar algo que não conhecemos. Não há como nós adorarmos a algo que não reconhecemos. E os discípulos, mesmo estando com Jesus, mesmo passando por várias coisas e fatos que ocorreram naqueles dias, como cura, como libertação, como multiplicação de pães, eles ainda não conheciam Ele verdadeiramente, porque até então eles não tinham discernimento deste poder, a qual o Filho do Homem poderia também controlar as coisas, os elementos naturais, como o ar, como a água, porque era notório, era normal naquele dia acontecer milagres. Mas alguém paralisar, alguém dar uma ordem ao vento, alguém dar ordem ao mar, isso era inédito para eles. E a gente precisa reconhecer isso, que o nosso Deus, ele tem controle sobre todas as coisas. Deus, ele acalma, Deus, ele manda em qualquer tempestade, em qualquer temporal em nossas vidas, seja ele físico, seja ele espiritual. E não importa a situação, não importa o lugar, não importa o momento, porque quando lemos, na verdade, esse texto, às vezes trazemos também para a nossa vida cotidiana, trazemos também para o nosso lado espiritual. E quantas tempestades, nos deparamos, quantos problemas físicos, quantos problemas psicológicos, financeiros, conjugais enfrentamos, e que se torna, na verdade, uma tempestade em nossas vidas.
que se torna, na verdade, sabe, uma onda grande em nossas vidas, como é até usado, né, hoje, nos nossos dias, acerca do que estamos vivenciando na humanidade, do vírus, a segunda onda, né? E houve uma segunda onda também na vida dos discípulos. Houve uma segunda tempestade, assim como houve uma segunda multiplicação de pães, houve também uma segunda tempestade. E eu quero dizer, não vão se cessar as tempestades, não vão se cessar as ondas, mas o nosso Deus, Ele tem poder para paralisar e cessar a qualquer momento. Tenha certeza disso. E os discípulos agora estavam ali, no seu ambiente natural, porque eles estavam no barco, estavam no mar. Para todos os efeitos, ali quem mandava era eles, quem controlava era eles. E talvez pareça até ser uma verdade, porque Jesus estava dormindo. Talvez fala, não, aqui eu estou lidando com marinheiros, com homens pescadores, então eu vou descansar, que esse barco aqui eles podem conduzir. E às vezes realmente nós podemos conduzir o barco, mas o tempo, quem conduz é Deus, quem manda é Deus. Por mais que você tenha experiência em tal área de sua vida, saiba que vai haver momentos e circunstâncias que vamos, na verdade, lidar com algo que nunca passamos, que não entendemos, que é incompreensível aos nossos olhos, mas não aos olhos de Deus. Saiba, quando você estiver diante de uma dificuldade, diante de um enfrentamento que é novo para você, para Deus, Ele já conhece. E é por isso que precisamos conhecê-lo. É por isso que precisamos entender, reconhecer quem Ele é. Porque às vezes a gente só apenas reconhecemos a Deus, adoramos a Ele no momento da bonança, porque a bonança aqui chegou. Mas mesmo vindo a bonança, eles ainda diziam, quem é este? Eles estavam com Ele, dormiam com Ele, comiam com Ele, mas ainda não sabia verdadeiramente quem Ele era, porque viu Ele controlar o tempo. Isso se dá porque ainda eles não tinham experiência profunda com Cristo. Eles ainda não tinham conhecimento de verdade quem era o Filho de Deus. Eles até viam os milagres, mas eles ainda estavam com os olhos pesados. E muitas das vezes, e a maioria das vezes, o problema de toda a humanidade é essa: é não conseguir reconhecer Jesus no meio da pandemia. Muita gente falou de Cristo, muita gente fez ações, fez caridade, mas passou e esqueceram novamente. Porque estavam como os discípulos na primeira onda, na primeira tempestade. Quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Há uma dificuldade muito grande das pessoas de adorar a Deus por não conhecê-la de verdade. Não de fato vivenciar experiências próprias. No seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, no curso, na igreja. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, mas ainda não conhecem Jesus verdadeiramente? E não é porque Ele não se dá para ser conhecido, mas porque a gente estamos acostumados a viver de uma forma rasa. Não queremos nos aprofundar nas Escrituras. Você lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Quando Jesus tinha sido crucificado, morto, sepultado, mas ressuscitado. Agora ele encontra aqueles dois discípulos e eles ali começam a se lamentar pela situação. E agora foi-se a nossa esperança, desesperançosos, homens que estavam com Jesus, mas diante de um fato, diante de umas circunstâncias, perderam a sua fé, desacreditados. E quantas pessoas estão assim quando vem a tempestade? Glória a Deus, aleluia, mas quando vem o vento, vem a tempestade, Deus não é mais comigo, Deus me esqueceu, Deus não está mais na minha casa, Deus não está mais neste casamento. Deus não está mais nesse lugar. E a gente começa a desacreditar porque estamos sendo tomados por uma onda de falta de fé, de incredulidade. Porque as tempestades nos provam.
Os momentos difíceis nos colocam à prova, porque é fácil nós glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor quando está somente a bonança. A bonança é um termo usado para a marinha, para quem é marítimo, para quem navega, que quer dizer o vento fraco, o mar calmo, tudo tranquilo. Bonança é isso, é tranquilidade. E às vezes a gente só consegue ver as coisas, eu ver Deus, eu agir de Deus na tranquilidade. Graças a Deus eu estou bem, está tudo bem. Você lembra daquela mulher que estava com um filho morto em casa, lá em 2 Reis? Capítulo 5, se não me falha a memória. E ela deixou o filho em casa morto, esperou o marido chegar do trabalho, não falou nada com ele. Não disse, teu filho está aí, mandei ele sã para o trabalho e tu mandou ele de volta doente e morreu. Não. Ela esperou com calma ele chegar. E quando ele chega, ela pede para abordar a jumenta, que ela ia até o profeta, e ele fala, mas não é ainda a festa de lua, não é ainda o tempo de visitar o profeta, porque não, aconteceu não, vai tudo bem. E ela chega lá naquele momento, ela não declara a ninguém o que se acontece, a não ser o profeta, porque ele era um representante de Deus, e ela sabia que ele era o único que poderia resolver aquela situação. Existem momentos em nossas vidas que, por pior que seja, eu quero dizer algo para você, Deus, ele resolve. Deus, ele tem controle, ainda que fugiu do teu controle, ainda que fugiu do teu orçamento, ainda que fugiu dos teus planos, do seu projeto, no projeto de Deus está tudo controlado. Está tudo sobre controle. E se alguma coisa fugir, recorre a Ele, porque é isso que precisamos reconhecê-lo também nesse momento, que Ele pode todas as coisas. Então, quem sabe você está aqui nessa noite, mas tem algo que, quando você se depara com essa coisa, com essa situação, você perde. Você começa a desfalecer, você começa a se desacreditar, você começa a entender, meu Deus, eu acho que não dá mais certo, eu acho que é melhor parar. Aqueles discípulos, eles estavam tão desesperados que eles pensavam que eles iam morrer. E agora Jesus está dormindo. Em meio a uma tempestade daquela, todo mundo desesperado para morrer, Jesus dormindo. Jesus não acorda com barulho de tempestade, irmãos. Ele acorda com crente chamando. Jesus, ele está no barco, mas você precisa reconhecê-lo. Você precisa chamá-lo, você precisa clamar por ele, você precisa orar, invocá-lo, porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Você precisa invocá-lo. O que os discípulos precisavam só era somente isso. Voltando ao caminho de Emaús, os discípulos estavam ali desesperançosos, e Jesus começou a pregar para eles, Jesus começou a falar com eles, né? Lá no livro de Lucas, capítulo 17, se me falha a memória. Ou melhor, João, né? Lucas 24. Os discípulos no caminho de Emaús. Vamos lá, irmãos, para não ficar em minhas palavras. Lucas 24. (24, 13). E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E indo falando entre si de tudo aquilo que se havia sucedido. E sucedeu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. O mesmo Jesus, porque Hebreus 13, 7 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, ele continua sendo quem ele é, quem ele diz que é. Aleluia. O mesmo Jesus se aproximou. Ele podia parecer diferente. Não, mas o outro Jesus estava com cabelo que nem o de Cristiano, cabelo grisalho. Esse daí está com cabelo preto. Não, foi o mesmo. Foi o mesmo. Mas às vezes a desesperança é tão grande que a gente não percebe, a gente não reconhece.
E aí a Bíblia fala aqui, e ele diz, mas os olhos deles estavam como fechados para que não os conhecesse. E ele diz, que palavras são essas que caminhando trocai entre vós, porque estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido estes dias? E perguntando quais. E aí ele começou a contar só os momentos difíceis. Ele começou a contar como Jesus foi humilhado, como Jesus foi crucificado, e as coisas boas, e o que ele fez, e as palavras que ele disse: eu vou, mas eu volto. Eu morrerei, mas eu ressuscitarei. Eles esqueceram. Por quê? Porque a onda, a tempestade, os momentos difíceis faz isso, faz com que a gente perca o foco da palavra. A Bíblia diz que passarão céus e terras, mas a palavra de Deus ela não passará, irmãos. O que ele disse, ele vai cumprir. O que ele falou, ele vai fazer. E disse, quais? E eles disseram, a que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi o homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isto já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de uma madrugada foram ao sepulcro e não achando o corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizia, ele vive. Aleluia. Irmãos, dá para entender isso, todo o cenário cumprindo-se aquilo que Jesus falou, mas aquele cenário da cruz, aquele cenário da crucificação, da humilhação para eles, foi um escândalo. Por isso que Jesus disse, essa noite todos vão se escandalizar em mim. E muitas das vezes nos escandalizamos quando estamos vivenciando e vendo e passando momentos de temporais em nossas vidas. Mas isso acontece para duas coisas. Ou a gente perde o foco, ou a gente se torna mais crente. Mas eu creio que nessa noite a gente vai sair daqui mais crente desse lugar. Focados na presença de Deus, focados no reino do Senhor. Vamos lá, para encerrar essa parte. E não achando, e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele disse, honestos e tardo de coração para crer tudo o que os profetas disseram. E às vezes o problema da gente é esse. A gente demora de acreditar. A nossa demora de acreditar dá evasão, dá espaço para que o inimigo implante falsas palavras, falsos ensinamentos. Por quê? Porque estamos debilitados espiritualmente, desacreditados da fé, desacreditados da palavra. E olha os discípulos como estavam naquele barco, desesperançosos. Senhor, a gente está morrendo, o Senhor está aí dormindo. A gente vai morrer, acorda, pelo menos o Senhor morre acordado. Eles não acordaram Jesus, pedindo para Jesus acalmar o mar. Não. Eles acordaram precipitados, com medo. Não foi com a esperança de Jesus chegar lá, Senhor, levanta aí, acalma esse mar. Não era isso. Tanto que quando Jesus fez isso, o que foi que eles fizeram? Quem é este? Que até o vento e o mar me obedecem. Se eles tivessem conhecimento desse poder, eles já chamariam, Senhor, agora é com o Senhor, acalma a tempestade aí. Acalma esse mar aí. E aí Jesus fala com aqueles discípulos no caminho de Emaú. E começando por Moisés e por todos os profetas explicaram
explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Jesus começou do zero com aqueles homens. Começou lá de Moisés e começou a voltar tudo de novo para que eles cresçam. E às vezes é tão difícil, mas louvado seja Deus que servimos a um Deus tão misericordioso e amoroso, que Ele tem paciência para nos explicar tudo de novo. Ensinar novamente. E ali eles começaram a ouvir, e aí quando chegou já um período da noite, a Bíblia diz que ele fez com que ia passar, só para ver se pelo menos eles tinham aprendido uma coisa, porque a Bíblia diz que pela hospitalidade, muitos hospedaram anjo, Hebreus 13 primeiro. E ele, não, já é tarde, vamos para cá, chamaram Jesus. E ali eles ainda sem entender, mas a Bíblia diz que quando chega na hora do café, e a Bíblia diz que Jesus, no partir do pão, os olhos deles se abriram. Eles reconheceram. E nosso problema é esse. A gente só conhece Jesus na hora de partir o pão. E na tempestade. Na bonança, reconhecer é natural. Mas precisamos entender que servimos a um Deus de perto e de longe, que manda em todas as coisas, que controla tudo, que tem controle sobre a doença, que tem controle sobre o câncer, sobre a AIDS, que tem controle sobre a droga, sobre tudo. Se Ele quiser acessar agora, acessa. Mas a escolha ainda é nossa, de acreditar nele. Ele pode mudar a vida do viciado, Ele pode mudar a vida do alcoólatra, Ele pode mudar a vida do homem que está se prostituindo, da mulher que está se prostituindo. Ele pode mudar a vida de qualquer um, mas precisamos reconhecê-lo. Jesus está descendo lá em Lucas 17, do monte, e os leprosos param. Senhor, cura. Assim seja, voltaram, vai lá, mostra os sacerdotes. Voltaram, iram lá, foram, mostraram os sacerdotes, mas a Bíblia diz que só voltou um, e este era samaritano. E Jesus olha e falou, cadê os outros? Não foram 10, voltou só um. Só um para dar glória a Deus. E é esse o nosso problema. Às vezes só queremos reconhecê-lo no momento que temos a necessidade de algo, sendo que a maior necessidade nossa, irmãos, é a salvação. Porque vai chegar um momento que a cura não vai vir, mas vai chegar a vida eterna. Jesus não morreu na cruz para nos dar um carro, para nos dar uma casa. Ainda que tudo isso venha acontecer pela nossa busca, porque a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Ainda que essas coisas não são acrescentadas, porque a Bíblia diz que quando Ele voltar vai ser como nos dias de Noé, casar, você dava em casamento, todo mundo trabalhando e tal. Mas a questão é como está a nossa vida, como estamos acreditando nisso. Será que a pandemia nos tirou essa esperança? Será que a perca de alguém? Será que um problema, uma dificuldade na empresa, no trabalho, na área financeira, na saúde, nos causou uma crise espiritual? Porque a maior crise, irmãos, não é a crise da pandemia na vida do ser humano, mas sim a crise espiritual, é a que nos afasta de Deus. Talvez essa tempestade está te aproximando mais do Senhor. Talvez esse problema te aproximou mais de Deus, e tu passou a conhecê-lo também nesse momento difícil. Ter uma experiência com Ele também nesse momento difícil. Os discípulos, eles acordaram Jesus, e Jesus acalma ali. E eles ficaram, quem é este? Eu lembrei agora, João capítulo 4, quando aquela mulher samaritana começa a falar com Jesus, e Jesus falou, pede água a ela, ela fala, como pode tu pedir água a mim que sou mulher samaritana, sendo tu judeu? E Jesus falou, se tu conheceres aquele que te pede água, tu lhe pediria água. Tu nem ia querer dar água a ele não, tu ia falar, Senhor, eu que preciso. E Ele te daria água viva. E Jesus começa a conversar com aquela mulher, mas ela está pegada a um artifício, que é aquele poço, aonde Jacó comprou, aonde Jacó era proprietário, e ali os seus filhos também tiveram como herança.
E ela se apegou àquilo ali porque era a única coisa que os samaritanos tinham de referência de Deus. Às vezes tem pessoas que só têm a referência de Deus em uma coisa, em um objeto, em um instrumento. Não, aqui, olha o que Deus fez aqui, me dê esse carro. Olha o que Deus fez, me dê essa casa. E ali ela ficou apegada àquilo. E Jesus conversando com ela, porque às vezes a tempestade em nossa vida, irmãos, às vezes não é somente um temporal, mas às vezes é algo que nós se apegamos, que está nos afastando de Deus, está nos tirando o foco de quem Deus é verdadeiramente. Quanto tempo aquela mulher com a vida presa, amarrada àquilo, sendo que ela podia se desprender, mas não, aquilo ali era um baluarte na vida dela. Ela fazia aquilo ali um instrumento de adoração. Sendo que a Bíblia diz, Jesus fala para ela que Deus é Espírito. Foi o que foi aberto o culto aqui nessa noite. E importa, se tem uma coisa que Deus se importa, é com a forma que nós adoramos. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus talvez não esteja preocupado com outra coisa, com tua roupa, com teu cabelo, com teu sapato, mas a forma que tu adora Ele se preocupa. A forma que você se expressa, que você se coloca diante dele, Ele se preocupa. E aquela mulher estava pegada àquilo. E aí Jesus começa a falar com ela, que a hora vem e agora é, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade. E ela, como percebe que ele está falando num nível superior, ela agora lança a responsabilidade para Jesus, sem saber que era ele. E ela fala assim: eu sei que quando o Messias vier, ele vai nos ensinar tudo isso. E ele diz: sou eu que falo contigo. E ela entende naquele mesmo momento que realmente era ele. Por quê? Pelo nível da conversa, pelo nível do ensinamento, pelo nível da intimidade. E ela sai correndo, largando aquele cântaro e volta. E logo Samaria está toda ao redor de Jesus. Lá em João capítulo 9, aquele jovem que era cego, Jesus o cura, leva os sacerdotes os expulsam da sinagoga, os expulsam de lá, porque ele dizia que o que o curou era um profeta, era um homem de Deus, não era pecador, era santo, porque o homem pecador não poderia fazer tal coisa, e que nunca se tinha visto desde o tempo dos antigos, se dar a luz, se abrir os olhos de um cego. E ali aquele homem é expulso porque confessaram a Cristo. Os pais com medo, eu creio que você já conhece essa história, eu só estou resumindo. Mas quando Jesus ouve dizer que o expulsaram de lá, foi lá encontrar com ele. E ele olha para ele e fala: crês tu no Filho de Deus? E aquele homem, sem saber quem era, porque até então, quando ele foi curado, ele estava cego. Ele não tinha visto Jesus. Ele fala: Senhor, me diga quem é para que eu creia. E ele se pronuncia. Ele se dá a conhecer aquele homem e diz: olha, sou eu que falo contigo. E a Bíblia diz que naquele mesmo instante, aquele cego, ele se prostra e o adora. Reconheceu. Pastor, mas eu não estou entendendo. O senhor leu o texto lá vou chegar lá. Às vezes há momentos que passamos em nossa vida que pensamos que é para nos acabar mesmo, para nos destruir, para a gente se desviar, para ir para o mundo, para abrir mão de ir para a igreja, abrir mão do grupo, abrir mão da liderança, mas não é. É para que a gente acredite mais nele, tenha fé mais nele. E aquele homem agora passa a adorar o Senhor. A gente precisamos conhecer mais Jesus. Às vezes você conhece tanta coisa de homem, você conhece tanta gente, de tanta coisa, mas às vezes de Jesus Cristo, de suas experiências próprias, ainda não tem conhecido muito. E aí, a gente vamos lá para Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. A primeira tempestade, os discípulos falaram o quê? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Mateus 14, versículo 22. A primeira tempestade, Jesus estava onde? No barco. Por isso que eu disse que o nosso Deus é um Deus de perto e um Deus de longe. E essa segunda tempestade, Jesus não está no barco.
Jesus manda ele só. Jesus não vai junto com ele, Jesus nem dormindo, porque era melhor Jesus estar dormindo no barco na segunda, né? Ou se Jesus estivesse aqui, ele ia fazer que nem ele fez da outra vez. Não é assim? Não foi assim que Marta e Maria falou? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Teu irmão há de ressuscitar. Não, Senhor, eu sei. Mulher, eu não te disse, se creres, verás a glória de Deus. É isso que precisamos, irmãos, é crer, porque é impossível eu adorar sem acreditar. É impossível eu me dar a Ele sem o conhecer. Como é que você se entrega para alguém que não conhece? Como é que você dá os seus documentos? Como é que você passa os dados pessoais para alguém que você não tem intimidade e não conhece? Você faz isso? Alguém liga para você, ele pede o seu número de CPF, sua CND, você dá? Não dê mesmo não faça. Senão depois vai ter uma tempestade grande. É por isso que precisamos conhecer, porque realmente se a gente não conhecer Ele, a gente não se entrega a Ele. Se a gente não conhecer de fato quem Ele é, a gente fica preso, a gente, não, Senhor, trabalha só na perna. Eu estou só com uma dorzinha aqui na cabeça, só quero isso mesmo, mais nada. Quantos acharam? E logo Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco. Ele deu uma ordem agora. E fosse adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E era chegada a tarde e estava ali só. E o barco já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Quarta vigília, isso aqui de 3 a 6 da manhã, porque era assim, e é assim o calendário judaico, né? Era dado, começava de 6 horas da manhã a 18 horas, quando o sol se findava, aí é a hora nona, a hora primeira, né? A hora segunda, a hora nona, a hora sexta. Tanto que a gente lê um texto aqui que fala que a mulher estava ali a hora sexta, que era às 12 horas. E depois, quando chegava a noite, contava-se a primeira vigília, a segunda vigília, a quarta vigília, que já era como o pastor Cristiano falou. É por isso que eu falei, eu estou à vontade aqui, porque eu sei que vocês... Então era de 3, imagine, de 3 a 6 da manhã, a pessoa no meio do mar. E a tempestade de novo. Parece que agora é pior. E é pior, porque agora Jesus não estava ali fisicamente com ele. Quem sabe Jesus já estava ensinando eles a estar com ele em espírito. Por isso que a Bíblia falou que Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Porque vai ter momento, irmãos, que a gente vai adorar somente em espírito. Não vai dar para adorar mesmo do jeito que a gente adorou aqui, não. Vai ter momento que a dor vai ser tão grande e a gente só vai estar ali. Aleluia, Jesus. Porque na carne praticamente a gente já se dá como morto. E o barco já no meio do mar, açoitado pelas ondas, que era as ondas porque o vento era contrário, mas à quarta vigília da noite Jesus se dirigiu para eles andando por cima do mar. E os discípulos andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Agora não sabe se está com medo mais da tempestade ou de Jesus. Porque mais uma vez Jesus surpreende, agora vem por cima das ondas. Mais uma vez dizendo, eu tenho controle sobre tudo. Eu controlo tudo. E ali os discípulos com medo. Mais uma vez aumentou o medo deles. E ele agora sendo provados. E os discípulos assustaram-se, dizendo é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Irmãos.
Não importa o problema que você estiver vivenciando em sua vida. Não importa a crise, não importa a luta, não importa a dificuldade. Ele vai te visitar. Ele vai enquanto Ele não te desampara, Ele não te deixa, Ele não te esquece, Ele não te abandona, ainda que uma mãe ela possa esquecer do filho do seu ventre, mas todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Imagine isso. Jesus vai lá no último momento, nas últimas horas, nos últimos instantes, Jesus chega, mas eles estão tomados pelo medo, pensando que já estava já no mundo dos mortos. Já morremos, já estamos vendo aqui os espíritos andando, navegando. A gente já não está mais no mar físico. Já está em outra terra, mas não, eles estavam no mesmo lugar. E aquele que vinha não era nenhum fantasma, era Jesus. E tem pessoas que às vezes o medo é tão grande que acreditam em lobisomem, acreditam em tanta coisa. E os espíritos existem. Mas há mitologias, há histórias. E às vezes acreditamos mais nessas coisas, acreditamos mais na macumba, mais no feitiço, mais no olhado do que em Cristo. Olha o que eles... E para ver fantasma naquele tempo era difícil. Para ter uma história de que teve fantasma, mas eles... Eu não sei de onde eles tiraram isso. Que naquele tempo não se contava nem história. Antigamente, hoje a gente... Eu creio que quantos aqui já ouviram história de lobisomem, de fantasma? A gente ia para a roça... E aquele negócio conversando lá, e começava, e já ficava olhando para um lado e para o outro, já começavam a um encostar no outro, e o nosso tio contando, né? Mas naquele tempo os pais não contavam isso para os seus filhos. Era algo que eu não sei, né? Como o pastor tem um medo, fez até ver fantasma. Porque quando a gente está com medo, a gente só pensa o pior. A gente perde o equilíbrio, porque é isso que nos faz, o medo, tirar o nosso foco de quem Ele é. Tirar o nosso reconhecimento de Cristo. Precisamos entender, irmãos. E aí a Bíblia fala que ele chega, olha, não tema, sou eu. Não tenho medo. E aí a Bíblia fala que, e respondendo Pedro, e diz, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. Se é o Senhor mesmo, me dê essa mesma autoridade. Às vezes a gente queremos algo que a gente ainda não estamos preparados para estar com Ele. É como o pastor Cristiano falou aqui. Às vezes a gente quer começar de uma forma, né, bem provável que Deus ele trabalha da forma que Ele quer. Mas às vezes a gente nem bem começou, a gente já quer avançar. A gente não está nem passou ainda pelo que a gente deveria passar, pelo crivo, a gente já quer ir para enfrentar coisas que a gente ainda não está preparado. Me anda aí contigo 7 meses. Vem. E ele foi, estava dando certo. Mas mais uma vez, aquilo que assolava a vida dos discípulos, que era a tempestade, o medo. Ele começou, a Bíblia diz que ele começou a olhar para onde? No versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Jesus não tinha acalmado a tempestade ainda. Tudo isso estava acontecendo no meio da tempestade. O vento, ao contrário, estava tudo lá. E Jesus lá com eles. Eles não estavam mais preocupados com a tempestade. Tu mesmo mandou ir. Não era o problema a tempestade, mas agora que ele começou a andar, novamente, aquele problema que tinha iniciado-se na vida deles, que não tinha se resolvido ainda, voltou a assolar. É por isso que a gente tem que permitir que o Senhor resolva por completo. Trabalhe por completo, não é só uma parte, não é só não. Se você aceitou, queira que a sua casa aceite. Ore, busque isso. Porque Ele quer todos. Jesus não quer salvar só a mim, a salvação não é só para mim, a salvação não é só para quem é crente está salvo, glória a Deus, mas Deus quer salvar a humanidade, todos os que quiserem serem salvos. Mas Pedro foi lá na frente, tomou a frente, eu vou, certo mesmo, e aí, mas o vento continuava lá. Então é um momento que a gente tem que deixar Jesus resolver primeiro. Aquilo que está nos tirando a paz, aquilo que está nos tirando o controle, aquilo que está nos tirando do nosso foco, para que a gente possa prosseguir.
E aí ele começa a afundar, e Jesus vai lá, corre, pega na mão dele e fala: homem de pouca fé, por que duvidastes? No início, todos ouviram isso, homens de pouca fé. Mas agora só Pedro está ouvindo. Por quê? Porque tomou a frente. Achou que estava preparado para aquilo, para resolver essa situação, para entender o que estava acontecendo. Tem coisas que a gente não vai entender. João 13:7, Jesus levanta no meio dos discípulos, pega uma toalha e vai para lavar os pés. E lá Pedro diz: não, tu não vai me lavar não. Pedro, o que eu faço agora não entenderás, mas tu vai entender depois. Tem coisas que a gente não precisa entender. Se Jesus está fazendo, Deus está fazendo algo em sua vida, não queira entender, deixe resolver. Depois que passar, você vai ter um alívio, você vai ter a bonança, você vai poder sentar, você vai poder compreender as coisas que estavam acontecendo. Olha que Jesus estava falando com aqueles discípulos no caminho de Emaús, e eles não estavam entendendo, mas depois que passou, que sentou, que apazigou a altivez do Espírito na vida deles, que eles começaram a ver com outros olhos, eles começaram a compreender realmente o que estava acontecendo. E aí Jesus fala isso com Pedro: ô homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, e o quê? E adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Na primeira tempestade eles não sabiam quem era e não adoraram porque estavam impossibilitados. Mas na segunda eles reconheceram, o adoraram. Eles perceberam que realmente era Ele, que era digno de adoração. Então, o que vai acontecer no meio dessa luta, no meio dessa prova, é trazer reconhecimento que a gente precisa para adorar a Ele, para buscar a presença dEle. Quem é este? Filipenses. Capítulo 2, versículo 5. Para a gente encerrar. Acharam aí? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Adore a Ele, igreja. Esse é o Deus que nós servimos, é esse que na primeira tempestade ninguém sabia quem era. Paulo faz descrição de quem Ele é. O que é que precisamos nessa noite? Adorar. Quantas tempestades precisamos passar para reconhecê-lo, para poder se prostrar, para poder adorá-lo, para poder saber que Ele vai continuar, vai manter as coisas da forma que Deus prometeu. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. A nossa intimidade com Deus é provada quando estamos vivenciando as circunstâncias, as dificuldades. Glória a Deus.
tirar um minuto de oração para a gente poder encerrar. Vamos orar ainda a pedido da nossa irmã missionária pela vida Jane, né? Ilka, né? Que está também aniversariando hoje. Hein? Foi ontem? Amanhã. Amém. Mas o bom é que já está reconhecendo a necessidade de Deus, né? Se o Senhor permitir, a gente come o bolo ainda hoje. Não deixar para amanhã não. Já quer orar amanhã, então vamos comer logo um bolo hoje, né? Amém? Mas vamos tirar esse período de oração para que Deus nos torne mais íntimos dele, independente daquilo que viemos vivenciar, independente da circunstância, da segunda onda, da terceira onda. Não vá na onda do mundo, mas Deus ele tem preparado uma bonança para as nossas vidas, um lugar tranquilo. O salmista ele fala isso, que o cajado e a vara consolam, que o Senhor guia por passos desejantes, as águas tranquilas. Quem sabe o que os discípulos não entenderam naquele momento, que o Senhor, no meio das águas, ao contrário, das águas revoltas, o Senhor traz águas tranquilas em nossas vidas. Pai amado e Deus querido, Pai, eu quero te louvar, Senhor, nessa noite, pela oportunidade que o Senhor nos dá de conhecer, de poder sentir, de poder ter intimidade contigo, ó Pai. Eu quero te louvar por cada um, Senhor, daqueles que nos assistem, daqueles que estão agora, Pai, ouvindo esta oração, daqueles que ouviram esta palavra, porque a tua palavra, ela não volta vazia. Que o Senhor possa agora, meu Deus, visitá-los nas suas intimidades, nas suas tempestades, nas suas dificuldades, ó Pai, nas controvérsias da vida, que o Senhor possa agora continuar sendo o Senhor nas nossas vidas, ó Pai. Porque Tu és o Senhor sobre todos os senhores. Tu és Rei sobre todos os reis. Ó Deus, queremos nessa noite, Pai, reconhecer a necessidade da nossa vida diante do Senhor. Queremos proclamar, queremos, oh meu Pai, confessar com a nossa língua que Jesus Cristo é o Senhor. Independente daquilo que passamos, nós cremos, ó Pai, na Tua palavra. Nós cremos naquilo que o Senhor disse. Nada ao mundo, decretos e circunstâncias, tempestades não vão mudar o curso da Tua palavra. E queremos ter uma fé também assim imutável, uma fé que dá credibilidade à palavra, uma fé que acredita naquilo que o Senhor diz e não naquilo que estamos passando. Que o Senhor possa agora também, Senhor, tomar a vida de Jane, de Ilka. Que o Senhor possa visitá-los também neste momento. Que o Senhor possa conceber sabedoria. Que o Senhor os ensine a contar os seus dias, dando sabedoria, Pai, para poder vivenciar, para poder viver intimidades, experiências com o Senhor, assim como essa igreja, Pai, como ministro do Evangelho, eu quero abençoar com toda sorte de graça sobre este lugar, sobre este altar, sobre cada obreiro, sobre cada família, sobre cada um, Senhor, que pisa os pés sobre este bairro, sobre o vizinho da direita, da esquerda. Nós decretamos as bênçãos dos céus em favor, Senhor, deste lugar. A Gabriela, os bairros circunvizinhos, não é comandado e nem vai ser comandado por principados, mas sim pelo Espírito de Deus. É o Teu Espírito em tudo, em todos. Que o Senhor possa agora visitar os lares, que o Senhor possa visitar agora os casamentos, que o Senhor possa visitar agora, Pai, os casais, que o Senhor possa visitar as famílias, esse filho que está na boca, esse filho que está no bar, essa filha que saiu até agora, não voltou da balada, que o Senhor possa ir de encontro, ó Pai, a essa família, Senhor, e que o Senhor possa visitá-los nessa noite. Que haja bonança agora na vida dessa mãe, que haja bonança agora na vida deste casal, que haja bonança agora na vida deste jovem, Senhor.
Toma o coração, Pai. Toma esse coração que agora está, quem sabe, ferido, porque está decepcionada, porque está decepcionado. Esse coração que está agora pensando em desespero, fazer até algo que desagrada, Senhor, a Ti, que desagrada aos pais, à família. Que o Senhor agora tome o controle dessa tempestade nesse coração. Tempestade dentro desta jovem, dentro deste jovem, Senhor. O Seu Espírito Santo está nos visitando nessa noite. O Espírito Santo de Deus é que nos visita nessa noite, nesse lugar. Pai, que o Senhor possa agora, Pai, trazer abundância sobre este coração, Pai. Queremos decretar, em nome do Senhor Jesus. Queremos agora selar nos céus e na terra, porque tudo que ligaste no céu será ligado na terra. Queremos ligar essa abundância, essa palavra que foi ministrada nessa noite aos corações dos que ouvem, Senhor. Que aonde nós formos, aonde chegarmos, essa abundância possa nos acompanhar. E que tempestade não mude o nosso foco, a determinação, a crença, a fé no Senhor Jesus. Nós te agradecemos. Quero te louvar pela vida do pastor Cristiano, da sua família, pela vida dos cantores, pela vida de todos aqueles que ministram neste altar. Que o Senhor possa derramar abundante graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Antes de dar a bênção, eu peço que vocês continuem orando pela minha vida. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Fico feliz de vir aqui, né? Me sinto honrado, né? E eu creio que, eu não sei, né, se eu vou vir aqui ainda, mas o pastor que sabe. Amém? Que o grande amor do Deus Pai, do Deus Filho, do doce Santo Espírito de Deus esteja com todos e para todos sempre. A igreja diz: amém. Que Deus abençoe a todos e acompanhe em nome de Jesus. Espera aí, não acabou não. Não acabou não. Vamos parabenizar o pastor neste momento? Glória a Deus. E Uca também. Vamos lá. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Pode dar um abraço nele. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Chegou a hora de apagar. Pode abraçar o pastor, gente. Sinta-se à vontade. Parabéns pra você. Jesus, aleluia. Pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.